Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos e como é bom poder nos reunirmos para refletir sobre o Evangelho do Mestre. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Jesus, agradecemos por mais uma vez estarmos juntos. Agradecemos pela oportunidade da encarnação. Pai querido, rogamos de Ti força e coragem para que possamos adentrar nos recônditos, nos escaninhos do nosso ser, na busca da renovação dos sentimentos e dos pensamentos, nos conectando com a verdade divina e com o amor. Nos auxilia, Pai querido, para que dia após dia nos fortaleçamos nesse bom combate de transformar a nós mesmos, para que consigamos transcender a matéria e nos sintamos como espíritos eternos e imortais que somos. Que saibamos escolher como se Jesus escolhesse por nós. Que saibamos seguir o caminho que se configure como o caminho que Jesus escolheria. Que tenhamos essa força para vencer as nossas más tendências e trilhar na jornada de retorno ao Pai. Sê conosco nesse dia de hoje, que as equipes espirituais maiores possam visitar cada lar, levando paz, tranquilidade, ampliando as reflexões nos corações, para que todos se encorajem a seguir o caminho de Jesus. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Nós estamos continuando a trabalhar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e hoje nós vamos continuar no item que trabalha a reflexão sobre conhece-se a árvore pelo fruto. Hoje nós vamos trazer aqui para refletir uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Mateus nos coloca uma passagem no qual Jesus disse o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Boa noite, caríssimos irmãos. Adentrando a reflexão de hoje do nosso Evangelho, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto? Na reflexão que nosso irmão Renato fez na abertura, que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto.
seria a base da nossa reflexão hoje. Apenas um pouquinho, né? Porque muita coisa tem a se refletir sobre isso. Jesus já nos dizia: a cada um segundo suas obras. O que eu ofereço, eu recebo. Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, guia, modelo, referência. Ele não seguiu o Evangelho. Ele é o Evangelho. Porque tudo, absolutamente tudo e muito, mas muito mais, além do Evangelho, é Ele. Como sabemos, já dito em outras palestras, Jesus fez de seus discípulos a sua igreja e da natureza a sua religião. Então, quando se compara a árvore a nós, é porque somos natureza. Fomos criados simples, ignorantes, plantados, para que crescêssemos e florescêssemos, ou para que cresçamos e floresçamos, perdoando aí a concordância verbal, mas acredito que está dentro. Por quê? Porque quando o semeador vai fazer a sua plantação, ele limpa o terreno, ele ara a terra, ele não sacode a semente, ele planta a semente, ele corrige o pH da terra. E quando ele vê a semente começar a crescer, ele aduba, ele cuida, ele trata para que ela cresça fortemente e dê a boa colheita que ele tanto espera. Porque ele crê na boa colheita. E isso Deus faz conosco. Ele nos cria simples. E o adubo e a correção da terra. E a nossa observância no nosso crescimento não pode ser um desses adubos, uma dessas observações, não pode ser o Evangelho. Porque se seguirmos o Evangelho, vamos estar seguindo Jesus. Como ele dizia, o mal não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Então devemos ter cuidado com o quê? Com o que ofereçamos, porque é o que oferecemos que receberemos. Não é isso? Por exemplo, vamos entrar hoje nas redes sociais. Tem gente que fala o que quer na rede social. Para todo mundo ouvir, para todo mundo ver. E tem gente que o que fala não conseguiria ouvir. Tem gente que fala algumas coisas de outras pessoas, que se falassem isso para eles, ia dar caso de polícia. Por que a gente faz isso? Porque ferir os outros não dói na gente. Caluniar os outros não incomoda a gente. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado com o fruto que oferecemos. Porque a árvore não é ruim. Deus não cria nenhuma árvore ruim. Tudo, absolutamente tudo que Ele cria tem um propósito. Inclusive nós. Somos natureza? Somos. Passamos pelo mundo mineral? Passamos pelo animal, passamos pelo vegetal, estamos no animal, tentando ser hominal. Segundo Emmanuel, nós ainda não conseguimos ser humanos, ainda estamos no caminho desse aprendizado. E para isso, meus caríssimos, temos que ter muita observância no nosso crescimento, no adubo que é colocado para nós, na correção do nosso pH. Porque nós queremos e almejamos dar bons frutos, ser árvores boas. Assim como Deus espera de nós. E os frutos que nós oferecemos? Não seriam nossos atos? Não seriam nossas palavras? Não seria o nosso serviço para com o cosmo, com o divino? Com o que fomos criados para fazer? A missão a que viemos? Falei missão, mas missão, na verdade, espíritos missionários são espíritos mais evoluídos. Chegaremos ao patamar dele? Chegaremos. A um Chico Xavier, a uma Madre Teresa,
a um Divaldo. Mas quantas vidas antes de nós, ou mais do que nós, eles já tiveram para ir se depurando e chegar onde chegaram como missionários. Fazer o bem pelo bem é a norma deles, é a receita deles, é a sequência evolutiva deles, que também está sendo a nossa, dentro dos nossos limites, dentro de nossas vivências, dentro de nosso aprendizado e dentro do nosso crescimento. Porque flores totais, lindas, exuberantes, não somos ainda. Teremos ainda muitas vidas, não sei quantas, já foi vividas ou quantas virão, mas teremos muito ainda para chegarmos a um patamar de Chico, de Divaldo, de Madre Teresa, de Buda, Gandhi, enfim, uma série de espíritos de luz que Deus coloca em nosso caminho diariamente. Divaldo Franco diz: a verdade pede luz, aonde a ignorância mora. O que é que ele quer dizer com isso? Que o conhecimento sem a prática não é nada. Não adianta você ter um conhecimento maravilhoso do Evangelho se você não praticá-lo. Não adianta você ter um conhecimento imenso do Espiritismo se você não praticá-lo, ou qualquer outra religião a que você faça parte. Porque o Espiritismo, ele não sectariza nenhuma religião, pelo contrário. O Espiritismo, ele é o todo de todas as religiões, porque não temos preconceito de nenhuma religião. Pelo contrário, abraçamos toda e qualquer religião. Eu não sei se as religiões abraçam o Espiritismo, da mesma maneira como o Espiritismo a abraça, mas isso também não vem ao caso. Porque, a princípio, o Espiritismo não julga, mas acredita, crê, ter fé é a base do Espiritismo. Jesus é nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, é a nossa referência sempre e sempre será. Por quê? Porque Deus não espera de nós a perfeição. Erramos, nos arrependemos, pedimos desculpa, tentamos fazer melhor, tentamos nos corrigir. O que Ele não espera é que nós nos orgulhemos de nossos erros. Isso Ele não espera, porque Ele não nos criou para errar. Ele nos criou para acertar. E para isso, Ele limpou a terra. Ele corrigiu o pH. Ele nos molha. Ele nos vê crescer. Ele crê na colheita que Ele vai ter. Porque Ele sabe o que e quem criou. O que e para que nos criou. Então, Ele não tem esperanças. Ele tem certeza. Independente do tempo, existe uma eternidade. Quando Jesus disse: nenhuma ovelha tua se perderá. Você quer mais fé do que isso? É impossível, né? E o que é que diz as leis? Amar a Deus sobre todas as coisas, dentro do teu coração, por todo o teu ser, ao próximo como a ti mesmo. Não é isso que é seguido? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, Ele, vós, e a ti mesmo, nós. Essa é a lei do amor, é completa. Abrange todas as leis de amor que possa existir durante todo o planeta, todo o orbe, todo o cosmos. E é por Deus, pelo próximo e por nós que estamos aqui, nesse planeta de transformações, de expiações, que estamos passando, é para o nosso crescimento. É ter fé, é crer que isso está acontecendo sob o controle de Deus, porque nada, absolutamente nada sai do controle dele. E se acreditarmos nisso e levarmos isso ao pé do Evangelho, nós teremos a certeza diariamente de que estamos crescendo para florescer. E aí sim, vão conhecer a árvore pelo seu fruto, que é o fruto que eu vou dar. Porque o que eu ofereço, eu recebo. E se eu ofereço o bem, eu recebo o bem. Não é o que todas as parábolas, em resumo, se refere? Fazer o bem pelo bem, porque o amor, em sua plenitude,
abarca todas as virtudes? E como diz o Espírito de verdade, se faltar uma virtude, ainda não é amor. Ele nunca usa a palavra nunca, ou nunca diz não. Ainda não é amor. Ainda. Mas vai ser. Quando tivermos a prática de todas as virtudes, assim como Jesus. Porque Jesus não tinha uma cama para se deitar. Ele mesmo dizia que a natureza era seu lar. Era onde ele vivia. Onde ele transitava, dando flores da melhor espécie. Jesus nunca ofereceu mal a ninguém. Já recebeu. Recebeu muito mal, mas ele sempre devolvia com flores. Porque ele é a perfeição. Por isso, nossa referência. Por isso, nosso guia. Por isso, nosso amor maior por ele. E é por isso que seguimos. Porque quando erramos e nos orgulhamos dos nossos erros, provavelmente ele vai dizer, opa, esse aí é meu seguidor. Mas aonde ele viu isso em mim? Se nós, quando estamos desequilibrados, pensamos o que Jesus faria no meu lugar, nosso pensamento já não muda? Nosso corpo já não sente a presença dele nos abraçando? Para que acalmemos a nossa mente? Para que endireitamos o nosso viver, o nosso oferecer, para que possamos dar perfume? Para que possamos dar a beleza que temos, o melhor dentro de nós? E quando a gente sente esse abraço fraterno dele, não mudamos o nosso pensamento? Não começamos a acalmar nossa mente? O que nós vamos oferecer? E se nós oferecermos flores? Se você alguma vez perder a paciência com alguém, imediatamente você disser me desculpe. E quando a pessoa olha para você e não precisa nem responder, mas você nota que ela está lhe perdoando, está lhe desculpando, você não recebe uma flecha de volta de amor, de engrandecimento? E aí o que é que você vai procurar fazer? Não fazer de novo. Não é assim? Conseguimos? Algumas vezes, né? Muitas é difícil. Mas vamos conseguir. Essa é a esperança de Deus. Por quê? O Espírito de verdade não diz, vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. E o que é deixar brilhar a nossa luz? Não é o que nós procuramos fazer de melhor? Não é o que nós oferecemos de melhor como fruto que brota da nossa árvore? Não seria esse o caminho do crescimento? Quando nós sentimos que o nosso campo em volta está todo florido, porque atraímos o que somos? Quando tiramos a mancha do coração, como Chico Xavier mesmo nos exemplificou? Quando ele recebe um jato de luz de agradecimento da irmã, ele não sente o coração dele limpando tudo e ele voltando a trabalhar pela orientação de Emmanuel? E quando Emmanuel dá a ele o remédio para tirar a mágoa do coração, e ele agradece Emmanuel, e não tinha pensado nisso, e Emmanuel diz, o remédio não é meu, o remédio é de Jesus. É ele que está passando esse remédio para você, não eu. Jesus está sempre presente, à nossa frente, à nossa volta, acima, abaixo de nós. Sempre, em cada um de nós. Porque nessa semeadura que o divino fez, que o Pai eterno nos criou, ele colocou o gen dele. Porque Jesus é nossa genética. Não foi ele mesmo que disse que nós somos a imagem e semelhança do Pai? Ele sempre se referia ao nosso Pai eterno, ao nosso Criador celestial como nosso Pai, dele e de nós? Isso é bem claro, gente, isso é muito sério. Nós precisamos acreditar nisso? Precisamos, porque nós precisamos crescer. Nós viemos para cá para isso. Qual é a missão de cada um? Eu não sei. Estou tentando descobrir até a minha. Mas eu não sei a de cada um. E ele deu uma vida para cada um. Para cada um.
A gente às vezes não dá conta de cuidar da nossa, ainda vamos querer cuidar dos outros. Somos semeadores? Somos, mas somos mais árvores semeadas do que semeadores. Nós temos mais que ter exemplos crísticos do que darmos exemplos crísticos. Porque quem é modelo, quem faz o certo, quem é referência, não chama atenção. Jesus não chamava atenção em nada, não se vestia na última moda, não tinha o carro do ano, não era um cara de redes sociais, não era um cara que se penteava bem, não tinha o corte de cabelo estiloso, mas ele viveu até hoje. Lembramos dele até hoje, com doçura, com amor, com fé, acreditando de que tudo vai melhorar, acreditando de que nós vamos florescer, acreditando que nós temos dentro de nós o que há de melhor, que é a genética dele. E não podemos, através do orgulho, acharmos que nossos erros têm explicação. Não tem. Não tem explicação. Errou, ponto, acabou. Transforme-se. Desde que nascemos, nós estamos nos transformando. Então transforme-se, mude essa flor opaca e dê brilho a ela. É a nossa luz. E ele diz, deixai brilhar a vossa luz, porque ele sabe que cada um tem sua luz. Cada um tem a sua luz. A luz do próximo é do próximo para com ele, para que ele brilhe também. E é amando Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, que nós vamos respeitar o brilho do próximo. Porque se ele brilha próximo da gente, ele clareia o nosso caminho também. E todos nós queremos um caminho claro, seguro, firme, independente das crenças que temos, mas podendo ser os melhores naquilo que fazemos, seremos sempre a árvore que frutos bons dará. Porque eu continuo dizendo, árvore ruim não existe. Existe uma transformação moral, a qual viemos aqui para praticá-la. E é essa transformação moral que procuramos todos os dias de nossas vidas, através de todos os nossos atos, dentro de nossa vida, minha vida, sua vida. Lhe respeito, me respeite. Essa é a base do amor. E para concluirmos a nossa reflexão de hoje, eu volto a dizer para que pensemos diariamente em nossa transformação. Deus não espera a perfeição em nós, mas também não espera que nós nos orgulhemos dos nossos erros. E junto com essa reflexão, poderemos fazer a pergunta para nós mesmos dentro de nossa transformação. Que frutos poderemos dar e que raiz queremos ser? Se toda árvore má necessariamente produz frutos maus, como é que a gente vê frequentemente pessoas deliberadamente ruins, de mau caráter, fazendo grandes obras de caridade? É uma questão para nossa reflexão, porque Jesus disse que toda árvore má não dará bons frutos. E esse paradoxo é muito fácil de se compreender, como nós já estamos conversando há bastante tempo. A grande essência do fruto é o sentimento. Então, mesmo que esse indivíduo faça grandes obras, é necessário que ele olhe para dentro de si e veja qual a motivação, qual a intenção, qual a real intenção que vibra no seu íntimo ao fazer o bem. E essa resposta está dentro de cada um de nós. Eu posso fazer coisas grandiosas, mas se o sentimento que vibra em mim não estiver alinhado ao Evangelho, ao amor, à real prática do bem, essa obra ela é vazia, inócua para mim. Ela pode até promover o bem para o outro, mas não promove o bem para mim.
O bem, ele só é bem na sua essência profunda do Evangelho, quando, além de promover o bem para o outro, também promove o bem em espírito para mim. Promove o meu crescimento espiritual. O bem, para ser bem, precisa ser bem para mim e bem espiritual para o outro, para todos. Todos precisamos crescer em espírito. Então, dentro disso, nós vamos deixar de fazer as obras materiais de caridade? Não. O convite é só para nós nos desiludirmos, porque nós passamos a achar que só porque eu faço, eu sou. Nós precisamos continuar fazendo, mas além de continuar fazendo, nós precisamos voltar esse olhar para dentro e perguntar o que sinto quando faço. E aí, a partir daí, eu intensifico esse trabalho interior, eu me envolvo nessa luta para renovar pensamentos e sentimentos. E saio dessa grande ilusão, dessa grande autoenganação de que já fiz, está tudo bem, conquistei o reino dos céus. É como se fosse uma espécie de indulgência, compra de indulgência mais sutil. Vou agora comprar sopa e cesta para conseguir o reino dos céus. Não dá. O reino dos céus, ele se conquista na transformação do pensamento e do sentimento no amor. Mas nessa luta, onde nós não vamos parar de fazer, nós vamos continuar com o movimento também da caridade material, de dar do nosso tempo, de dar recursos, nós vamos continuar, vamos dar mais esse passo, buscando trabalhar o que sentimos. E aí vem um outro questionamento. Se eu não sinto o bem, o amor, a misericórdia, a compaixão, quando dou, quando faço o que preciso fazer, isso quer dizer que eu não estou produzindo fruto nenhum? Deus é misericórdia. E o Evangelho nos coloca uma outra passagem que é muito importante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Esse esforço é um fruto muito doce. Porque se nós só fôssemos conquistar um plano melhor, se todos nós sentíssemos amor, nós nunca íamos sair de lugar nenhum. Então, nesse momento, o que é pedido de nós é o esforço para se transformar. Deus não pede de nós a perfeição, Deus pede o fruto do esforço. Deus pede o fruto da nossa dedicação em transformar esses sentimentos, em renová-los. Isso que precisamos sentir. Este é o grande fruto deste momento. Estamos muito longe de sermos amor. Nós precisamos entender que a natureza não dá saltos. Essa compreensão, ela é libertadora, porque a lei é de evolução. Como nos foi colocado de maneira bastante clara, nós estamos num processo, numa longa jornada evolutiva, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, e vamos seguir por séculos, milênios, milhões de anos. Dentro de tudo isso e dessa compreensão, eu preciso vencer em mim esse orgulho de que preciso ser perfeito agora. O fruto que nos é pedido é o fruto desse bom combate, desse esforço diário de vencer a nós mesmos. Esse fruto do autoconhecimento, do contato da realidade de quem somos. Faço isso, mas reconheço também o que sinto. Sei ainda que não sou o que quero ser. E sei também ainda que o que faço não representa o que sinto, mas estou aqui, Jesus, firme,
trabalhando, não vou esmorecer e vou continuar lutando para transformar a mim mesmo. Quanto tempo vai durar? Não interessa. Eu só quero caminhar em paz. E cada passo que eu dou, eu sinto uma esperança e uma alegria ainda maior. Quando nós passamos a ter esse olhar de esperança, de alegria, diante da constatação dos nossos equívocos, das nossas quedas e dos nossos erros, tudo muda. Quando nós passamos realmente a sentir a lei de evolução, nós apacentamos o nosso coração e somos envoltos nesta serenidade e passamos a enxergar não erros, mas oportunidades de aprendizado para evoluir. Passamos simplesmente a enxergar o caminho como uma semente de uma roseira. Se eu pegar uma semente de uma rosa com uma faca e abrir essa semente, de lá não vai sair uma flor. Na verdade, eu vou matar a semente e a evolução vai parar por ali. Para que eu sinta, veja o potencial evolutivo dessa semente e veja essa rosa desabrochada, eu vou precisar plantá-la. Na dificuldade da cova escura, sozinha, com terra e água em cima, e deixar lá para que ela vença a sua própria casca e comece a lutar até que ela vença o limite da terra e a gente vê aquele pequeno caulezinho com aquela folhinha rompendo a barreira da terra. Essa semente que desabrochou, que venceu e que agora está crescendo, e ela forma esse caulezinho com um pequeno espinho. Se eu pegar uma faca e cortar esse espinho, eu também não vou ver a flor. Se eu pegar uma faca e cortar esse caule na ansiedade de que eu quero a flor desabrochada, eu vou matar provavelmente essa planta. E eu deixo ela crescendo, saem aquelas folhas, e na minha ansiedade de ser perfeito agora, eu pego novamente a faca e começo a cortar, abrir as folhas para ver se dali sai a flor. Não sai. Mais à frente, eu vejo aquele botão inteiro fechado, revestido de pequenas folhinhas verdes, e novamente, nesse meu movimento de aceleração, de desespero, por ainda não ter sentido a lei de evolução e entender que a caminhada ela é progressiva, é serena, é em paz, eu, à força, começo a abrir esse botão, na expectativa de logo ver a flor. Eu mato a flor. O que essa alegoria traz para nós? Essa alegoria traz para todos nós que não importa o que façamos, se eu quiser ter uma flor desabrochada, eu vou ter que efetivamente conviver com a semente, com o espinho, com o caule, com a folha até lá chegar. Vejamos só, é impossível eu ter uma rosa desabrochada sem antes ter o espinho. Não é questão se pode ou se não pode. Não há erro, há simplesmente o caminho. Isso é evolução. É impossível nós alcançarmos a plenitude sem as quedas. Mas o que Jesus vem trazer para nós é o seguinte: uma coisa é eu, ao perceber o espinho, eu decidir me estacionar no espinho e não querer continuar para desabrochar. E outra coisa é eu passar pelo espinho, aprender e seguir em frente. O que o Pai traz para nós nessa passagem é esse esforço, essa lei de evolução continua caminhando, continua se esforçando. Neste seu momento, este é o grande fruto, é o fruto do esforço, é o fruto de sair da desilusão e começar a caminhar olhando para dentro de si e percebendo o que se sente e o que se pensa quando se faz.
caminha, cheio de esperança, deixa a tristeza de lado, caminha, os espinhos, os caules, as folhas, um dia vão se tornar nessa flor, mas é necessário dar tempo ao tempo na alegria de viver, na simplicidade, livre do orgulho, da inveja, da comparação e de tantas outras vilezas morais que nos enchem de ansiedade. Apenas caminhemos nesse esforço diário da oração e da vigilância. Esse é significativamente um dos maiores frutos do Espírito para o momento atual em que vivemos, a lei de trabalho, a lei de esforço, esse bom combate diário de vencer a si mesmo, porque todos nós estamos destinados a sermos uma flor, uma rosa belíssima, não há o que fazer, todos nós seremos uma flor. E como nos coloca Emmanuel, nós podemos tornar a nossa eternidade mais curta ou mais longa. Nós podemos chegar ao Pai mais rápido ou demorar um pouco mais, mas todos chegaremos. E o Evangelho é esse atalho divino de paz, de serenidade, de tranquilidade, para que os nossos dias se encham de esperança e alegria e todos nós possamos sentir que as quedas, os erros, são oportunidades de crescimento para seguirmos em frente. Não há como ser uma flor sem que antes tenha havido um espinho. Sigamos firmes na luta diária do bom combate. E é amparada por este momento de luz que agradeço a Deus, nosso Pai eterno, pela permissão de estar aqui hoje, fazendo essa reflexão junto a caríssimos irmãos, agradecendo a Jesus Cristo, nosso irmão, modelo, guia e referência, espiritualidade de luz que nos envolve nesta casa de orações, que nos conduz sempre ao caminho do bem, na direção da seara do Pai. Ao irmão Gabriel que nos orienta, pelas suas equipes que aqui se fazem presente, a minha imensa gratidão. Dedico a vocês, caríssimos irmãos, o meu eterno agradecimento pela gentileza de estarem me ouvindo. E peço a Deus, a Jesus Cristo, a espiritualidade de luz desta casa, através das orientações que nos repassam diariamente e que serão eternas, o meu imenso agradecimento, desejando a vocês uma ótima semana, uma feliz noite e uma bela vida, sob a luz e proteção divina em nossa doutrina tão esclarecedora. Que Deus nos abençoe e assim seja. Em nome de Jesus.